levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, e os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando vires, ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará, e a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Amém? Repita comigo: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já vem nascendo. Agora você vai lá em Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Meu querido, a palavra do nosso Deus, ela é soberana. O nosso Deus, de tempos em tempos, que tempo é esse? Segundo a decisão do próprio Deus, dos tempos, segundo a escolha de Deus, Ele fez e Ele continua a fazer algumas proclamações. O nosso Deus, Ele proclamou alguns eventos no passado, e o nosso Deus tem eventos ainda para proclamar acerca do futuro. A palavra do nosso Deus, ela é inerrante. A palavra do nosso Deus não pode e jamais será cancelada. Embora muitas pessoas, na sua tolice e falta de conhecimento, tentem fazer isso. A palavra do nosso Deus, ela é soberana. Não existe nenhuma outra palavra que possa, não vou dizer para você estar acima da palavra do nosso Deus, mas bem menos do que isso, não existe nenhuma outra palavra que possa sequer estar no mesmo nível, no mesmo patamar, competir no mesmo nível, no mesmo patamar de soberania, de capacidade, de poder, do que a palavra que sai da boca de Deus. O nosso Deus, quando você pega a sua palavra, você pode facilmente conferir isso. O nosso Deus, Ele fez um evento chamado evento da criação. E ali no evento da criação, Deus começou a trabalhar por intermédio da palavra. Não é isso que a gente vê em Gênesis 1? E o nosso Deus diz: haja luz, e houve luz. E o nosso Deus proclamou: haja firmamento entre as águas. E então houve firmamento entre as águas. E o nosso Deus foi fazendo algumas proclamações, e aqui, segundo Deus ia declarando com a sua palavra de poder e de autoridade e de soberania, que nós não temos total condição de entender e desvendar agora. Assim foi se cumprindo, assim foi acontecendo. O nosso Deus foi anunciando e foi se cumprindo, foi sendo executado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o seu povo, na medida que lutava, na medida que clamava, o nosso Deus ouvia as orações e os clamores daquele povo. O povo estava lá no Egito escravo, então houve um dia que Deus declarou: agora é tempo de liberar esse povo do jugo de Faraó. Então Deus libera poder dos céus, Deus libera o sobrenatural, Deus libera o caminho no meio do deserto e no meio do mar, e ali coisas inexplicáveis acontecem, mas aquele povo foi liberado do jugo do Faraó.
O nosso Deus, ele, numa certa jornada dentro do tempo, nosso Deus declara, é tempo de trazer a luz na terra, aquela criança, o verbo encarnado, que vai ser a manifestação do Messias no meio dos homens. Você já conhece essa história. Então Maria se vê grávida do Espírito Santo, e a partir dali não dava mais para recolher a palavra. Depois que o anjo proclamou para Maria, aquela palavra não tinha mais como voltar atrás, porque ela saiu da boca de Deus para ser anunciada. Então aquela mulher, aquela moça, aquela virgem encontrou-se grávida, e todo o processo da vinda do Messias passou a acontecer. Eu quero declarar para você nesta noite que a palavra do nosso Deus, uma vez ela anunciada com poder e com autoridade, ela foi liberada dos céus para você crer, agarrar-se nessa palavra e viver tudo aquilo que aquela palavra trouxe para fazer cumprir na sua vida. Algumas pessoas se encontraram com Cristo e ouviram de Cristo, levanta e anda. Algumas pessoas se encontraram com Cristo e elas eram cegas e elas ouviram de Cristo, que a partir daquele momento elas poderiam enxergar. Algumas pessoas ouviram de Cristo, que a partir daquele momento elas estariam limpas da sua lepra. Outros ouviram que estavam limpos e perdoados dos seus pecados. Vocês estão me compreendendo? A realidade é que quando a palavra sai da nossa boca, da nossa condição humana, algumas vezes nós podemos tentar recolher para trás, algumas vezes nós podemos tentar consertar que não foi bem aquilo que nós dissemos ou que nós prometemos. Algumas vezes nós podemos tentar em outro momento melhorar o nosso argumento. O argumento de Deus nunca precisa ser melhorado. Se Deus anunciou e declarou aqui por meio do profeta, levanta-te, a glória de Deus já vem vindo, a glória, a luz de Deus já vem vindo, e essa luz anunciada pelo profeta Isaías estava apontando para Jesus. Nós vamos ver agora o que acontece em Lucas capítulo 4, é a palavra irrevogável de Deus sendo liberada de um trono soberano na terra. Bem-aventurados todos aqueles no meio da humanidade que crerem nessa palavra e começarem a viver norteados por ela. Amém? Achou Lucas 4? Achou? Lucas 4, você vai achar versículo 16, nós vamos ler do 16 ao 21. Lucas 4, 16 e 21. Eu amo muito esse texto, essa passagem. Depois que Jesus volta lá do deserto, passa por aquele período de provações, de tentação. Chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como seu costume, e levantou-se para ler. O que Jesus fez? Levantou-se para ler. Lá em Isaías diz, levanta-te. Lucas 4,16, Jesus levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Hoje cumpriu-se essa escritura em vossos ouvidos. É tão bom quando você vê cumprir algo que Deus te falou e prometeu. Não é bom? Quem aqui que já viveu aquele dia que, uau,
Está acontecendo, estou vivendo algo tremendo, abençoado hoje, e aí vem na tua memória aquela promessa que Deus fez para você lá atrás, talvez há 2 anos, há 5 anos, há 20 anos atrás, e aí vem na tua memória, uau, está cumprindo aquilo que um dia Deus trouxe nos meus ouvidos. Meu querido, nesses eventos de proclamação da parte do nosso Deus, quando a gente vai para Lucas capítulo 4, eu vejo Jesus o Cristo, que agora, aquele menino que sai do ventre de Maria, agora já é um homem adulto com seus 30 anos de idade, ele vai para a sinagoga num sábado, e ele gostava de ir, pelo que nós percebemos no texto, ele tinha o hábito de estar ali na sinagoga, para ouvir a palavra, para receber, para aprender acerca dos princípios divinos. Entregue um livro para ele, ele se coloca de pé, ele se levanta para ler, e então ele começa a ler um texto profético acerca de Isaías, um texto que estava falando acerca do Messias, um texto profético que estava falando acerca de perdão, um texto que estava falando acerca de liberdade, um texto que estava falando, que anunciava uma profecia acerca de cura, um texto que estava anunciando, em linhas gerais, uma vida cheia de plenitude na presença de Deus, uma vida, uma bênção, um texto que anunciava uma bênção, que não tinha como ser apenas acerca de bênçãos materiais, mas quando a gente vê toda a profecia que está em Isaías capítulo 61, e quando nós lemos o que Jesus lê em Lucas capítulo 4, que é o cumprimento, é a execução daquela palavra que foi liberada lá em Isaías 61, nós vamos ver que Deus está começando a executar na terra a palavra que foi profetizada anos antes por intermédio do profeta Isaías, na pessoa de Jesus Cristo, e Deus estava dando ali início para a humanidade inteira um outro momento. Deus estava abrindo na dimensão do tempo uma outra oportunidade para a humanidade inteira, para todos aqueles que estavam vivos naqueles dias, para todos aqueles que seriam acrescentados à igreja de Cristo depois, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus hoje, mas que nós como igreja poderemos pregar e anunciar um dia. Deus estava abrindo o tempo da oportunidade para dizer: chegou o ano aceitável do Senhor, levanta-te, sai desse lugar na onde você está prostrado, sai desse lugar de trevas, sai desse lugar escuro, sai desse lugar de penumbra, sai desse lugar fosco, sai desse lugar nublado, sai desse lugar onde você enxerga pouco, sai desse lugar onde você está limitado para pensar, limitado para crer, limitado para viver, limitado para entender o que Deus tem reservado e separado para você. Sai deste lugar, porque o evangelho do Senhor é mais do que uma palavra escrita. Sai deste lugar. Deus tem te chamado para viver algo que está além do que você está vivendo nesse lugar que você está parado e estagnado há tempos. Compreende? A glória do Senhor foi liberada para alcançar a igreja. O brilho de Deus foi liberado para alcançar a igreja. O tempo para nós vivermos essa graça é agora. O tempo para nós vivermos a glória que foi liberada da parte do nosso Deus é para o tempo de agora. Meus queridos, muitas pessoas naqueles dias que Jesus foi para a sinagoga, muitas pessoas naquele dia que Jesus estava na sinagoga, viu o fato acontecendo, ouviu Jesus lendo o texto, percebeu que tinha algo diferente no ar, percebeu que o ambiente ficou espiritual, percebeu que tinha algo reluzente, diferente acontecendo naquela sinagoga de Nazaré, mas não conseguiu crer o suficiente para render-se na presença de Deus e começar a viver tudo aquilo que Deus havia reservado para elas viverem. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós percebemos isto. Muitos foram aqueles que se levantaram contra Jesus o Cristo, não é isso? Muitos foram aqueles que se levantaram para gritar: crucifica-o. Muitos foram aqueles que se levantaram
contra o ministério do Messias. Muitos foram atrás, muitos glorificaram, muitos buscaram a cura, muitos buscaram a bênção, muitos comeram o pão multiplicado, muitos buscaram os milagres, mas nós sabemos também que muitos viram, assistiram, ouviram as palavras de bênção e de graça que foram anunciadas e ficaram apenas na condição de espectadores. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui o seguinte: olha só, fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Olha essa frase que é a última do versículo 20. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Algo diferente aconteceu aquele dia na sinagoga de Nazaré. Algo diferente aconteceu naquele momento. Não era algo humano apenas. Ir na sinagoga todos os sábados já era costume dos judeus. Ir na sinagoga todos os sábados e fazer a leitura era prática comum das famílias judaicas. E a família de Jesus estava inserida nesta prática, assim como as outras. É provável que esta não tenha sido a primeira vez que Jesus leu numa sinagoga. É provável que esta não tenha sido a primeira vez que Jesus foi na frente para fazer a leitura. Porque às vezes as pessoas dizem assim: a primeira vez que eu peguei no microfone, não é? A primeira vez que eu fui chamado na frente para fazer uma oração, a primeira vez que eu preguei. Provavelmente não foi a primeira vez que Jesus estava na sinagoga, muito menos que um livro de um profeta foi entregue para ele, e nem provavelmente foi a primeira vez que ele estava lendo um texto profético, ou quem sabe messiânico. Mas a palavra de Deus diz que naquele dia ele leu um texto muito específico. Um texto muito específico, porque o texto falava sobre o Messias. Se no capítulo 60 Isaías fala da glória de Deus que está chegando, se o profeta é cheio da inspiração divina para anunciar: ei, levanta-te, desperta, abre teu olho, acorda, a luz de Deus está vindo aí, abre os teus olhos, desperta, porque a graça está chegando. É para abençoar você e é para abençoar as nações da terra também. É para trazer a abundância da parte de Deus sobre a tua vida. Desperta. Quando você vai para os evangelhos, quando você vai para o Novo Testamento, você encontra João Batista como um precursor anunciando, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista vai fazendo semelhante ao que Isaías fez no capítulo 60. Quando você pega Isaías 61 e você pega Lucas 4, nesses textos que eu li com você, você vê o mesmo texto, as mesmas palavras. Jesus está lendo. Meu querido, isso não era coincidência. Isso não foi marcado por Jesus, porque até naquele momento Jesus, ele não tinha ali um poder, uma autoridade ali na sinagoga para decidir qual texto que seria lido. Não, Jesus, ele não ocupava uma função dentro da sinagoga para dizer: olha, bom, deixa eu ver, hoje eu vou ler, então eu já vou deixar até arrumado aqui o texto que vão me entregar, porque hoje eu quero que leiam esse texto, porque eu vou mostrar para esse povo que a partir de hoje que vai dar início a essa obra ministerial, a esse sobrenatural de Deus que vai alcançar alma, espírito, corpo, famílias, caídos, os algemados de espírito, os que estão sob domínio do pecado. Não, Jesus não ocupava uma função que desse a ele essa condição de fazer uma escolha antes. Meu querido, a provisão de Deus, do Espírito de Deus, trabalhou naquela sinagoga naquele sábado. Você está entendendo? Deus trabalha em dias comuns. Deus trabalha numa quinta-feira comum. Deus trabalha num dia aparentemente comum. Deus trabalha em situações que às vezes você não estava esperando. Mas o que eu preciso ter e que nós precisamos ter como igreja? Os nossos ouvidos abertos. Porque de repente a voz de Deus, ela é anunciada. De repente Deus está anunciando dos céus: ei, é o tempo, chegou a hora. Levanta-te. A glória vem. É hora de resplandecer.
É hora de começar a viver as coisas que Deus reservou para a tua vida. É hora de você começar a ver as tuas filhas sendo abençoadas. É hora de começar a ver a abundância e a generosidade de Deus. Quando eu olho para Lucas 4, eu vejo um evento de Deus acontecendo numa sinagoga comum de um lugar pequenino no meio de Israel, chamado Nazaré. E quando Jesus leu aquele texto, algo diferente aconteceu naquele lugar. Porque os olhos de todos estavam sobre ele. E aí eu já fico imaginando Jesus terminando de ler, entregando o rolo de volta para o assistente e voltando para o lugar dele para sentar. E todo mundo, a Bíblia diz, não é? Os olhos de todos acompanhando ele. Algo espiritual se abriu ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Algo espiritual da parte de Deus se abriu ali. Naquele dia Deus decidiu, é a partir de hoje que começa a se abrir, é a partir de hoje que começa a ficar liberado, que por intermédio do Filho, o ano aceitável do Senhor vai se cumprir, é a partir de hoje que vai ficar liberado, que o Espírito do Senhor vai começar a mover e encher o Filho, e os pobres serão evangelizados, e o Evangelho do Senhor vai chegar a todo o canto da terra. Foi naquele dia que Deus decidiu, já chegou a hora de apregoar as boas novas aos cativos, já chegou a hora e já chegou o tempo de anunciar a graça do Senhor para todos aqueles que nele creem. Já chegou o tempo da humanidade ficar sabendo que a palavra de Deus não tem limites. A palavra de Deus, ela é liberada do próprio trono. Para alguns ela vai soar como um som de trovão, para outros ela vai soar como um som de muitas águas. Meu querido, se você vai ouvir ela como um cicio suave das águas também, não vai fazer a diferença. A grande diferença é que esta palavra não foi revogada. Se você pegar a palavra de Deus e você começar a ir na Bíblia para frente, para trás, de um lado para o outro, você vai ver que ela não foi revogada. Nós sabemos que vai chegar o dia que Deus vai fazer uma outra proclamação nos céus. Vai ser uma proclamação para buscar a igreja reluzente na terra. Mas enquanto essa proclamação não acontece, a palavra proclamada para nós vivermos tudo aquilo que o Evangelho de Cristo tem reservado para nós, ela continua fluindo no nosso meio. Ela continua liberada no altar da igreja de Cristo. Ela continua liberada quando você dobra os teus joelhos para orar. A palavra de Deus, cheia de poder e de graça, ela continua disponível. Se você entendeu no teu coração que não é mais tempo de você ficar prostrado e encurvado, se você tem entendido que não é da vontade de Deus ver filhos caídos, encurvados, entristecidos, oprimidos. Você me entendeu? Não é da vontade de Deus. Deus não nos chamou para vivermos prostrados, caídos, derrubados, acuados. Deus te chamou, igreja, para viver a execução, o cumprimento da boa mensagem do Evangelho. E qual é a diferença? A diferença é que tem os que creem e tem os que não creem. E qual é a diferença? Porque alguns estão vivendo e outros não estão vivendo. A diferença é que alguns estão rendendo seu coração diante do Senhor e humildade estão dizendo: Senhor Deus, me perdoa nas minhas atrapalhadas, Senhor, me perdoa nas minhas falhas, nos meus equívocos, nos meus enganos humanos, e me puxa, não me puxa de coração, de mente, de alma e de espírito. E a pessoa está ali buscando, porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E existem outros que estão resistentes, vigiando, selecionando, escolhendo. Tem dia que eu creio, tem dia que eu não creio. O Evangelho é uma boa notícia, mas parece que eu não estou vendo essa boa notícia.
O evangelho é uma boa notícia, mas eu ainda estou vendo muita vida no cativeiro. Existem vidas no cativeiro, algumas porque ainda não ouviram acerca do evangelho. E a semente está comigo, com você, está com a igreja. Nós precisamos anunciar. E existem vidas que ainda estão no cativeiro, porque elas estão como plateia, ouvindo, mas escolhendo não acolher essa boa palavra no seu coração. Você está me entendendo? Então diga comigo, levanta-te. Resplandece, porque a glória do Senhor já está chegando. A glória, a presença. Falar da glória de Deus, meu querido, não é falar de um tanto de brilho dourado ou prateado. Falar da glória de Deus não é falar de efeito de luzes. Quando nós lemos textos bíblicos e falamos da glória de Deus, aqui no culto, na hora da adoração, do louvor, quem está conduzindo o louvor ou quem está ministrando o culto, não é falar do brilho das lantejoulas. Falar da glória de Deus é falar da presença do Altíssimo. É falar da presença daquele que tudo pode. Falar da glória de Deus é falar da presença daquele que pode revogar maldições, que pode revogar condenações que os homens lançaram a teu respeito. É falar daquele que pode revogar as fraquezas que você só consegue enxergar. Mas falar da glória de Deus é falar daquele que também pode fazer nascer dentro de você, brotar dentro de você uma fé nova, uma fé capaz de fazer o coxo andar. Talvez você não esteja com uma coxeadura física, como aqueles personagens da Bíblia. Mas já há tempos que você está caminhando numa coxeadura espiritual. Já viu gente com coxeadura espiritual? Coxos espirituais tem aos montes por aí, ó. Eles vão andando com coxeaduras espirituais, manquitolas espirituais. Existem pessoas que enxergam, eles não são cegos completamente destes olhos físicos, como aqueles cegos dos personagens da Bíblia, mas eles têm assim uma espécie de catarata na visão espiritual. Sabe, eles vêm à igreja, eles vêm ao culto, eles ouvem a palavra, eles ouvem testemunhos, mas parece que está tudo ainda um tanto embaçado. Então Deus diz para eles, levanta-te. Mas parece que eles não conseguem entender por completo o que é para levantar. Então a glória de Deus se manifesta no meio, mas parece que eles ainda não entenderam. Meu querido, levantar-se é estar de pé, é erguer, é arvorar. Não é um levantar aleatório. Quando Deus diz para a sua igreja, levanta-te, Ele não está falando de um levantar-se aleatório. Sai daqui, vai para ali, sai da direita, vai para a esquerda, sai do começo da igreja, vai para o fim da igreja. Deus não está falando sobre isso. Quando Deus fala na sua palavra sobre levantar, Ele está falando sobre posicionamento, sobre decisão. Ele está falando para Israel, Ele está falando para Jerusalém, Ele está falando para a igreja, Ele está falando para a sua noiva. Ei, noiva, você que entendeu que é noiva do Cristo, levanta-te, porque tem uma coroa de graça para ser colocada sobre a sua cabeça. Levanta-te. Desperta, porque a glória, a presença do Altíssimo está vindo ao teu encontro. E isso pode acontecer num dia que você esteja pouco esperando. Talvez você esteja esperando um farfalhar de asas de anjo. É pela fé. É pela fé que a igreja de Cristo prossegue. É pela fé. Em meio às provações. Vai para os evangelhos. Vai folheando a sua Bíblia e vai olhando.
Jesus, os discípulos, e vai vendo Pedro, Tiago, João, André e Bartolomeu, e cada um daqueles que Jesus foi acrescentando à igreja. Meu querido, foi em meio da fé, e aí de repente um vento aqui, tinha uma luta ali, tinha um demônio que se levantou a colar, mas era pela fé. Eles iam trazendo na sua memória: Deus me disse, levanta-te. Deus me disse, a glória dele está chegando. Deus me disse. Ai, Jesus naquele dia, ele anunciou que começou o cumprimento da profecia, e Jesus não voltou para recolher a noiva. Nós continuamos aqui, a igreja continua aqui, a noiva está aqui. Aquela palavra abençoada, ela não foi recolhida, aquela profecia não foi recolhida. Então eu vou continuar nessa jornada de fé. Sozinho eu não estou. O Senhor, o Rei, está comigo. O Rei está junto com a igreja. Você entende? São muitos que reclamam, né? Mas eu estou sozinho. Mas eu estou sozinho. Tem alguém aqui que já disse isso? Eu já estou sozinho? Às vezes você não disse para outras pessoas, mas você já falou para Deus. Mas eu estou sozinho, Deus. Mas lá em casa é só eu, Deus. Senhor, mas o Senhor nem sabe o tanto que é difícil sozinho, porque o Senhor está aí junto com milhões de anjos. Tem um Filho, tem o Espírito Santo, eu estou sozinho. Meu querido, se você tem Deus a teu favor, se o Senhor peleja por você, se o Senhor peleja pela igreja, sozinho você não está. Você continuar nesse raciocínio do sozinho é você continuar num raciocínio que nem é bíblico. Que nem é bíblico, porque a palavra diz que o Senhor, agora, a partir do momento que você colocou a tua vida em Jesus, o Senhor está com você. Algumas coisas são da incumbência de Deus e outras coisas são da nossa incumbência. Levantar-se é da nossa incumbência. Quando ele disse, levanta-te, é porque ele estava dizendo para Jerusalém, ele estava dizendo para a igreja, ele está anunciando: levantar é da sua incumbência. Trazer a glória é comigo. Trazer a generosidade do mar, da terra, das nações da terra é comigo. Mas levantar-se é com você. É tua decisão. Lembra daquele homem que fazia 38 anos que estava lá no tanque de Betesda esperando cura? E Jesus diz para ele: levanta-te. E assim foi com outros. Levanta-te. Toma postura. Toma posição. Meu querido, em qualquer exército dessa terra que nós possamos participar, seja marinha, aeronáutica, exército aí na terra, meu querido, uma das coisas que vai ser necessário é ter posicionamento. Ou eu quero estar ali participando daquilo tudo, enfrentando e caminhando e crendo em tudo aquilo que está sendo ali informado, anunciado, em todas as informações para me movimentar como equipe junto com aquele exército, ou eu não tenho como estar ali. Nós somos do exército de Cristo Jesus, o Senhor. Nós somos da igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Nós precisamos caminhar junto. Aí alguém vai me dizer: mas você não acha, presbítero, que essa palavra é muito arcaica? Você não acha que essa palavra é muito antiga? Você não acha que essa palavra não é vencida? Um judeu, um homem judeu, num lugarejo chamado Nazaré, há mais de 2000 anos atrás. Eu ando tendo dificuldade de crer nisto. São tantas as pessoas inteligentes nos dias atuais que contestam, que levantam argumentos, que estão falando por aí, não é? Na internet, nos podcasts da vida, estão dizendo por que está falho, por que falta aqui, por que falha ali, por que estaria errado aqui. Meu querido, também existiram muitos filósofos antigos inteligentes antes até de Jesus, e as pessoas continuam se inspirando neles, e as academias e as universidades estão inspirando neles para escreverem. Nós poderíamos citar os nomes de muitos ali,
Tales de Miletos e outros mais. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Embora tenha existido muitos filósofos e homens inteligentes nos dias de Jesus, antes de Jesus, poderíamos falar de Sócrates e de outros que vieram depois de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré levantou-se da morte ao terceiro dia. Jesus Cristo de Nazaré enfrentou injúrias por amor à tua vida. Jesus Cristo de Nazaré sarou homens leprosos. Jesus Cristo de Nazaré levantou a filha de Jairo, tirou Lázaro depois de 4 dias de morto. Jesus Cristo de Nazaré foi como ovelha muda para o matadouro. Ele não argumentou, ele não brigou, ele não discutiu, ele não lamentou, ele não usou da filosofia nenhum e nem dos direitos jurídicos daqueles dias para fazer a sua própria defesa, porque ele estava levando os nossos pecados, os nossos erros, porque ele estava nos representando. Por isso que o nome dele incomoda tanto até os dias atuais. Um aval dos céus foi liberado o dia que naquela sinagoga de Nazaré ele declarou: hoje esta palavra se cumpriu. Eu vou falar o texto aqui conforme a minha versão e você vai repetir em voz alta, por favor. Você sabe que algumas coisas precisam ser proclamadas, não é assim? Você sabe que algumas coisas precisam ser anunciadas. Nenhum dos grandes nomes da história entraram na seara da nossa alma e do nosso espírito para nos sarar e nos livrar. Jesus sim. Diga comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Ai, tem gente que vai lendo o texto e vai falando assim: ai, que bonitinho, já cumpriu tudo em mim. Já está tudo legal, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, amém. Já aceitei Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, amém. Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, amém. Já está tudo na bênção, já estou com unção. Enviou-me para pregoar os cativos, dar vista aos cegos. Estou fazendo meu papel. Toda vez que a igreja fala que vai ter alguma coisa, não é? Eu vou lá, estou evangelizando, publico uns versículos lá no meu stories, aleluias. Meu querido, é mais do que isso. É mais do que isso. Lá em 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, eu estou fazendo uma caminhada aqui, só para você entender melhor, tá bem? Pela própria palavra. Vou ler rapidinho aqui para você. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de, diga comigo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Aí lá no 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Diga comigo agora, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está entendendo? Não é só sobre você pegar a sua parte. Não é só sobre você pegar o seu pão no cesto e o seu peixinho no cesto. Mas também é sobre você sair no meio da multidão contando: tem pão, tem cesto cheio de pães e de peixe. Vai pegar. Você está com fome? Tem cestos cheios de pães e de peixinhos. Você está me entendendo?
Sacerdócio santo, mas não é para ficar enfeitando um cantinho da igreja. É para nós sermos bênçãos. Eu quero ir finalizando com você, mas eu quero dizer para você, o poder da palavra proclamada é irrevogável. Deus não recolheu sua soberania. Se ele declarou, haja luz, e houve luz, então se ele tem declarado, haja perdão de pecados, ainda existe perdão de pecados. Se ele tem declarado que para esse tempo ainda existe cura, ainda existe cura. Se ele tem declarado que para este tempo ainda existe condições de sermos um corpo unidos pelo Espírito Santo, é porque podemos ser um corpo unidos pelo Espírito Santo. Mas para a sua igreja ele diz hoje, levanta-te, erga-te. Você quer viver tudo de bom que o Evangelho tem? Levanta-te. Porque para Ezequiel ele disse, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Para Miqueias ele disse, levanta, anda, porque não é aqui o teu descanso. Tem uma jornada inteira para você. Ainda há muito para ser feito. Para Elias ele disse, ó, levanta, come, porque o caminho ainda é comprido. Ainda tem outra milha para você trilhar. As coisas não terminam na onde você decidiu. A promessa está estendida. Você está entendendo? Para um homem, aquele homem da mão mirrada, lembra do milagre do homem da mão mirrada? Jesus declarou, levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Não te quero nas beiradas. Levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Vem ficar junto. Vem ficar na onde o poder e a glória de Deus desce. Você está entendendo, igreja? Você já se colocou de pé para a jornada de 2025? Será que nós nos colocamos mesmo de pé? Se tiver faltando alguma coisa para acertar, dá tempo, porque está no começo. Corre e acerta. E lembra, você não está sozinho. E lembre, você não está sozinho. Anuncie, proclame, creia, ore. Não deixe a tua mente ser tomada pelo negativismo, pelo ateísmo. Por essa série de argumentações e distrações que estão lá na sua telinha. E estão tomando conta de multidões de mentes das pessoas. As pessoas estão com medo de se entregar e de se render ao Evangelho. E na verdade estão pelas costas sendo pegas, estão rendidas diante das falas diárias de muitas pessoas que elas não conhecem, que elas nunca viram. Você já viu Jesus? Amém? Você já viu a presença do Senhor? Você já ouviu a voz do Pai? Você já sentiu o toque do Mestre? Ele já tocou você? Ele diz lá em Isaías que o toque dele traria o brilho da glória sobre o seu povo. Mas quantas vezes nós não estamos nos permitindo ser tocados por vozes de pessoas desconhecidas que estão puxando a tua mente para trás, para o lugar de uma fé murcha, curvada, prostrada, e te deixando na multidão dos manquitolas espirituais. O Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa notícia boa, vem do grego, uma palavra grega,
que, trazendo para o nosso bom português, e claro, é uma notícia boa, é uma notícia de bênção. Meu querido, nesses dias Deus reservou do brilho da sua glória e da sua presença para a amada noiva e para a igreja. No passado nós vamos ver que o brilho resplandecente de Cristo esteve sobre aqueles que estiveram perto dele. Quando Moisés subiu no monte para buscar ao Senhor e estar ali 40 dias em jejum em busca, quando ele desceu do monte, a face de Moisés resplandecia a tal ponto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Não é isso que a palavra diz? Para estes tempos o Senhor reservou brilho para a igreja, para o povo, para o corpo de Cristo, para nós. Ele quer compartilhar conosco da sua glória, da sua presença, da sua autoridade. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento, para uma adoração sincera, para uma adoração plena, para uma adoração curada, sarada. Meu querido, biblicamente trevas é lugar de escuridão, é lugar de dúvida. Biblicamente trevas é lugar de confusão, de mente repartida. É lugar de prostração, de opressão, de desânimo. Mas não é esse o lugar para o qual o Senhor tem nos chamado. Ele tem te chamado: fica de pé e vem para o meio. Fica de pé e vem para o meio. Fica de pé e vem para o meio.